que a criatividade não tecnológica me pouco. A tecnologia é tão forte que é preciso começar a entender a força da tecnologia para voltar a ter inspiração numa nova arquitetura. Esse é o problema. O problema é a tecnologia. Ela avançou tanto que os arquitetos, que já não eram muito avançados em tecnologia, emburreceram mais ainda. É preciso entender a arquitetura. A arquitetura tem que entender tecnologia, ela está mudando tudo. O Mies van der Rohe, o Mies entendia, ele evoluiu por causa da técnica da estrutura metálica. E hoje você tem que entender as técnicas quânticas. E o arquiteto virou essa defesa brasileira, da arquitetura brasileira artesanal. Você tem que fazer uma arquitetura quântica. Você tem que entender a nova tecnologia para ter novas ideias. Aquela arquitetura da FAO e tal, que já era. Era um mundo morto. A arquitetura brasileira morreu, porque ela só faz objetos. Você tem que ter sistemas. O problema não é os objetos que o Niemeyer faz. Estão bonitos, mas não, você tem que entender o que projeto. Você tem que entender a ideologia que comanda o projeto. E hoje, sem você saber o que está acontecendo com a tecnologia, você não faz nada. Muito bem, senhor Niemeyer, que é um mas enquanto ele concreto, tem que entender que ele não entendeu nada da arquitetura do aço e do ferro. E o Brasil já tinha tecnologia de aço e de ferro, que o Brasil não usou. Os arquitetos brasileiros não usaram. Agora faço favor de entender a arquitetura quântica. O que seja quântica eu também não sei, mas faço o favor de entender isso, porque senão nós estamos indo para trás. Acabou a arquitetura brasileira, ela morreu. A mundial também não é boa, mas a arquitetura brasileira está morta. Ou você entende o que é quântico, ou você vê o que está sendo criado no futuro, fazer uma arquitetura de água. Tem que entender a nova ideia, novas ideias da tecnologia. A tecnologia não é mais aquela, nem do aço, nem do ferro. Você tem que entender a tecnologia nova, quântica. O que está acontecendo de especial em novos metais, o que você quiser, ou não metais. Faça arquitetura de ar, de vento, tudo que você quiser. A arquitetura brasileira vive de esqueletos arqueológicos. O senhor Niemeyer fez os objetos. Quem fez para Brasília era quem tinha projeto. Foi o Lúcio Costa, que é ignorado. O senhor Niemeyer, o partidão, tomou conta dessa merda. Essa arquitetura brasileira está um lixo. As novas tecnologias podem fazer coisas incríveis em arquitetura. E vocês têm que entrar nela. Eu já dizia há 30 anos atrás, o arquiteto tem que fazer uma coligação com toda a área de engenharia. Tem que fazer, porque todas as informações novas, mil coisas. Porque essa briga de arquitetura e engenharia, isso é uma luta antiga, idiota, velha. Você tem que se incorporar com a engenharia. O arquiteto vai e trabalha junto com a engenharia, com a nova tecnologia. Tem que fazer coisas, arquitetura suspensa no mar, mil coisas. Então vinha aquele Artigas, foi meu amigo e tal, meu Deus, deixa eu fazer discurso. Não, eu estava junto, ele era do partidão, mas ele era muito ignorante. Ele era um marxista daquele, stalinista, mas ele foi um grande cara, honestíssimo, grande.
A arquitetura brasileira tem que abrir para as novas tecnologias, o que está acontecendo no mundo. Novas coisas, novos detalhes, novas coisas, novos símbolos, novas coisas, novas concepções. Meu Deus do céu! Se atualizaram melhor. Às vezes, como já disse, a ideia criativa não está na sua área. Às vezes uma ideia criativa está fora da sua área. Está numa música de Mozart, ou de Schindler, ou num poema do João Cabral. Às vezes, no cinema, na fotografia, numa música, é preciso abrir para as novas artes. Não existe arquitetura sem abertura para outros conhecimentos. Às vezes o conhecimento está fora da arquitetura e é lá que surge a ideia arquitetônica. Desculpe, a minha paixão, eu sou professor. Eu sou professor apenas de semiótica e adoro o design. E lecionei na arquitetura durante 20 anos. Então, eu vejo isso. E tem que lutar com todo mundo. Os arquitetos do partidão. Grandes amigos meus. Pelo amor de Deus. Que defendeu o concreto porque não sei porquê. E o Brasil, se o Brasil não soubesse fabricar metais. O Brasil tinha uma indústria hoje metalúrgica avançadíssima. Pode fazer o que você quiser. Em ferrosos ou não ferrosos. E fica o quê? Pensando em quê? Em que quadrados? Em que coisa do senhor Niemeyer? Não, são estupidez. Eu só via objetos. Eu não entendia nada de projeto amplo. Ideologia de um urbanismo. Lúcio Costa. Eu falo esse projeto até hoje. Ele se adapta. Não adianta, porque aquilo está contaminado por um vírus que já vem do antigo e não tem jeito. Ou você é muito ruim, hoje, falta muito no velho ou novo. O que é muito ruim. Não, o problema não é que esteja olhar para o que está acontecendo no mundo, na arquitetura mundial. Você veja o... Vem o saco de vocês para ver como vocês são primitivos. Veja o projeto do Museu de Barcelona. O Guedes lá. Ok? Barcelona ou de Guggenheim? Guggenheim de Barcelona. O grande arquiteto americano. Frank Gehry. É ali que estava a ideia nova, o Frank Gehry. Porque ele era americano, os comunas da FAO combatem o Frank Gehry. Ele é um puta de um arquiteto. O que é isso? Ele mudou a arquitetura do mundo. Quando você estuda o Frank Gehry, é melhor calar a boca. E ser desenhista do escritório de algum sub do Niemeyer. Aquilo é o fim do mundo. O que é isso? A grande arquitetura está lá fora. Tivesse já desde a própria França, que é a careta, fez alguma coisa. Aí veio o Frank Gehry e mudou tudo. É, ali começa a coisa nova. Ali é o começo, há 50 anos. Que coisa é essa? Não, é porque como o Partido Comunista já era ignorante, e o nosso governo também já é ignorante, porque a esquerda é ignorante, ninguém entende nada. É o Partido Comunista ignorante. Eles não têm inteligência, por exemplo, do Partido Comunista Italiano, e dos poucos inteligentes. Então você fica bitolado por essas ideias idiotas. Precisamos fazer arquitetura de concreto, porque isso é brasileiro. Mas o que é isso? Nacionalismo para aguentar uma estrutura? É uma merda.
Antônio Emílio agradece. Hein? Antônio Emílio agradece. Como? Antônio Emílio agradece. Bastante cimento. O que quer dizer Antônio Emílio? Antônio Emílio Tá vendo a visão marxista brasileira? Não. Meu Deus! Não, eu digo que o Antônio Mas Emílio não é. agradece, porque ele é fabricante de cimento. O que tem a ver isso com ideia? André se faz com cimento. A companhia Siderúrgica Nacional faz muito mais aço do que o Paulo Emílio faz cimento. Você vem com uma ideia absurda. Então você não quer enriquecer o Paulo Emílio. O Paulo Emílio, o cimento. Por que o cimento vai... Se você eliminar o cimento do mundo, o que vai acontecer? O mundo já viveu sem cimento. Vai ficar mais alto. Vamos fazer pedra. Tá bom, cara. Como é que é? Talvez fique mais alto. Me diga. Talvez fique mais alto. Diz o quê? Fique mais alto. Ácido. Eu não posso discutir esse tipo de coisa. A ideia criativa do primeiro. Na primeira foi Rubem Dario dizia, a primeira lei criadora é criar. Décio, é mais ou menos para dizer aquilo que o Wolf falava, que você contava, a ideia primeiro, a execução é fácil depois, não é? Primeiro a ideia. Se você tiver uma ideia, ela realmente é de claro. Agora, você vir defender coisa de que você não pode colocar. Não, vamos colocar primeiro uma coisa de que falta o cimento. Primeiro eu não sou marxista. Não, você, eu gosto mais bacuninha. Às vezes, uma eu fiz uma ironia, velho. Não é isso. Às vezes, uma tecnologia inspira uma ideia. Sem dúvida. Às vezes é o contrário. Uma ideia nova sugere a necessidade de uma nova tecnologia. O Brasil tem tradição tecnológica, tem. Ele tem tradição arquitetônica, o Brasil tem uma certa função arquitetônica. Brasília é um exemplo. Brasília é um belo exemplo. Brasília não é qualquer coisa no mundo. Brasília realmente se impôs, tem uma presença, isto é, uma capital que só o engenheiro Haussmann fez de Paris. O engenheiro Haussmann que fez todos os boulevards, criou um padrão no mundo. E aí Belo Horizonte fez a coisa. Mas o Brasil a Brasília tem grandes valores, tanto urbanísticos como arquitetônicos. Foi uma conjunção muito boa. Agora, o Brasil tem tecnologia. Ele não precisa buscar não sei onde. Ele tem tecnologia do pedra, do aço, do diabo, o que você quiser. Se você sugerir, o Brasil produz. O que falta é a ideia. A ideia, a criação. Aquilo que sugere uma coisa nova. E para escutar na a vida ideia? Ou na arquitetura. E para o pessoal escutar a ideia? Como? Para o pessoal escutar a ideia hoje em dia. Isso é uma luta, não vai escutar nunca. Você tem que fale com os alunos, arquitetos, você vai, se você é professor, ou então você divulgue a sua ideia, batalhe por ela. Ninguém vai aceitar isso tão fácil. Porque uma ideia em arquitetura, em poesia é fácil. Eu escrevo à mão. Até hoje a poesia é a única arte que não pode ser profissionalizada. A poesia não pode ser profissionalizada. Se você escreve no computador, ou à mão, ou a lápis, é a mesma coisa. É porque a ideia de poesia é fundante. Não é verso, não. Você pode escrever poesia hoje a lápis. O arquiteto pode fazer a mesma coisa. A ideia, você pega um lápis num papel e bota uma ideia. É a ideia, é a ideia. Você leva em conta a tecnologia, mas a ideia do arquiteto é igual à do poeta. Ele vai rabisca a lápis e faz uma cidade. O arquiteto é um designer, não é um construtor.
Ele é um designer, ele é um poeta icônico. Icônico quer dizer não verbal. Eles pegam lá e desenham uma puta de uma ideia e fazem uma revolução. O Le Corbusier fez o quê? Modelo. Ele pega lápis e desenha. Não é preciso ter alta tecnologia. Precisa lá que já é conquistado. Agora, se você tem uma ideia e faz um rabice, aquilo pode revolucionar o mundo. Porque ali é a ideia primitiva, mas é a ideia. Aí ela revoluciona a tecnologia. Quando a coisa piora, a tecnologia é que comanda a ideia. Não há mais nada para ver. Esse é o problema. Mas nós temos, se não fosse, não é nacionalismo, não tem nada a ver. Mas, afinal, o Brasil, mesmo com o senhor Niemeyer, o Brasil tem uma tradição arquitetônica de Ouro Preto até hoje, ou antes, o que você quiser, ou Artigas, ou quem quiser. O Brasil tem uma tradição arquitetônica, tem uma ideia arquitetônica. As escolas têm a sua ideia. E você tem que defender a ideia. Então você pega, de repente, vai ter uma ideia, que hoje o mundo, a informação é tão fantástica, que de repente o sujeito vai ler um iglu a gelo, do gelo, lá no Polo Norte, e tem uma ideia da arquitetura nova. Quer dizer, não tem nada a ver com mero progressismo, não é ser progressista, não é nada disso. Você tem uma ideia de um iglu e de repente você aplica aqueles cubos de gelo numa nova construção. Agora, há um problema, aí eu termino, que é complicado. E hoje, por incrível que pareça, só acredito em ideologia. Ideologia não é ideologia comunista, nem capitalista, nem católica, nem nada nenhuma. Ideologia é o superpensamento que comanda o traço do seu lado. Isso é ideologia. Quando você tem realmente uma meta ideia, todo o traço que você faz sentido. Faz sentido porque está preso a uma ideia. Agora, os arquitetos, é claro, o mundo é feito não só disso. Então, você tem os grandes que têm aquela visão e mudam o mundo. Quer dizer, você pega o Le Corbusier, você pega o Mies van der Rohe, você pode, o próprio Niemeyer, mas o Niemeyer entende de objetos, ele não entende de urbanismo. Para fazer um traço de uma cidade, como os gregos já faziam, traço quadrado, você tem que ter ideologia. É um projeto de ideia abstrata. Não é só fazer um objeto. Quem faz um lindo objeto é ótimo. Se quiser trazer possível, ideologia já teve, porque a arquitetura brasileira já teve, mas não é só Niemeyer. Você teve o Artigas, você teve esse, você teve aquele, você teve o Lelé, você teve uma opção de gente que fez. Brasília é o mundo. Oi, outro designer. Desculpe. Terminei o descrição Alexandre Vorner, dos pioneiros do design gráfico. Um dos pioneiros do design gráfico brasileiro. Então vamos prosseguir. Desculpe eu. Paulinha mostrou que está fazendo falta assim. Como? Você faz falta assim, não é falta. Eu faço na... Tem que haver gente. Então, desculpe. Vocês têm que abrir caminho para os outros e eu tenho que abrir caminhos para os outros. Bom, se eu tive alguma ideia, não sendo arquiteto, apaixonado por design, por arquitetura, eu fico contente. Mas são os alunos que fazem a coisa. Também. Vila Nova, a polícia eu briguei tanto com ele, que eu não concordava com ele. Que era daquele, stalinista, quadrado. Mas ele era excelente, eticamente, e até como arquiteto.
Mas é preciso que o Brasil solte de novo os cachorros, as cachorras... E as frangas. As cachorras. E as frangas. Parou tudo. Não é que a tecnologia. Entenda a tecnologia, faça o que você quiser. Usa a casca do amendoim. Entenda toda a tecnologia quântica, mas não esqueça a casca do amendoim, que é uma puta arquitetura. É isto a ideia. Desculpe. Ah, bom. Desculpe, viu? Tchau pra você. Minha filha é a minha... aquela que tem bom senso. Tudo bem, eu preciso. Diga aí. O quê? Não, seu nome. Bruno. Eu escrevi para. Ah, o Bruno. É, professor não tem cura, viu? Professor não tem cura. Professor não tem cura. Isto é, tem cura, assim, eliminando 80% deles. Incluindo a mim próprio. Eu entendo, meu irmão. O que você quer, eu sou assim, a ideia vale bem